nós teremos oportunidade de fazer duas reflexões sobre os apóstolos Pedro e Paulo, uma no dia de hoje, na missa da véspera, e amanhã, na missa do dia. Nossa reflexão de hoje, eu quero chamar a atenção um pouco para a gente entender que as características pessoais de Pedro e de Paulo, de modo algum, precisariam ser um empecilho para que eles pudessem servir a Deus e construir uma história de fé vitoriosa. Vamos olhar um pouquinho para Pedro, né? Pedro é um homem de origem muito simples, era pescador, tinha uma sociedade no barco com o irmão dele, André, e com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. São chamados discípulos pescadores, os 4 primeiros discípulos chamados por Jesus. Além de ser um homem muito humilde, de origem humilde, Pedro também tinha características de temperamento muito marcantes. Era um homem impulsivo. Diversas vezes no Evangelho aparece o impulso de Pedro. Quando, por exemplo, por ocasião em que Jesus foi preso, que o homem colocou a mão de Jesus, Pedro foi lá e arrancou a orelha do camarada, do soldado de Malco. Jesus chamou a atenção dele. Em diversas ocasiões no texto do Evangelho, Pedro meio que impulsivamente vai e responde alguma coisa. Às vezes dá certo, outras vezes não, né? Lembra que, por exemplo, uma vez Jesus perguntou assim: o que dizem por aí a meu respeito? Aí os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro foi: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tomou a frente dos outros. E aí Jesus disse para ele: muito bem, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai do céu. Por isso eu digo que você é Pedro, sobre essa pedra vou construir a minha igreja. Ou seja, o impulso foi um impulso interessante, mas na mesma sequência do texto, Pedro começa a dizer assim: Jesus anuncia que ele vai morrer, que ele vai ser preso, que ele vai passar por aquele processo. Aí vem um impulso de Pedro e diz: nós não vamos deixar isso acontecer, nem que a gente tenha que pegar em armas. Pedro pertencia a um grupo dos judeus chamados zelotas, que eram a favor da luta armada. Então Pedro: nem que a gente for preciso pegar em arma, a gente vai te defender. Aí o mesmo Jesus que há pouco tempo tinha dito para Pedro: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, feliz és tu, disse: afasta-te de mim, Satanás. E aqui o impulso dele não favoreceu, né? Então, em diversas razões e diversos momentos, e essa característica que em geral no estudo dos comportamentos, os estudos primeiros dos comportamentos, chamam a pessoa que tem essa característica de sanguíneo, que é aquele camarada do, né? Quem tem um filho sanguíneo, por exemplo, ele chega da escola e você pergunta: e aí, filho, como é que foi a prova? Molinho. Ou em casa, você diz assim: fulano, você não vai estudar para a prova? Tem prova? Não, já sei tudo. É aquele camarada que vai estudar para o concurso: não precisa estudar muito não, é tranquilo. E esse molinho da prova chega lá um 2, 2,5, 3. Aí ele diz: não, fica tranquilo, mãe, é fácil de recuperar. É o sanguíneo. É aquele cara que: não, eu vou fazer o curso, quer começar 1000 cursos, às vezes nem sempre termina todos, precisa talvez da presença ali, né? Quer fazer por impulso um monte de coisa, se apaixona de vez em quando. E o sanguíneo é um pouco assim, né? Do impulso. Pedro tinha um pouco essas características que, como nós acabamos de ver, né? Num dado momento, Pedro as usou para o bem, e num outro momento não usou para o bem. Por exemplo, quando ele tirou a espada e arrancou a orelha do camarada que colocou a mão em Jesus. No fim das contas, o que explica um pouco o fato de Pedro ter caminhado, ter sido, é o quanto ele se deixou trabalhar por Jesus, a ponto de os aspectos ou as características ou as potências positivas do temperamento dele
terem sido trabalhadas, e aquelas nem tão positivas, de alguma coisa tomadas e controladas pelo Espírito Santo de Deus, conduzidas e buriladas e trabalhadas, de modo a criar a estrutura de um homem que conserva as suas características essenciais, mas desenvolve ali as potências positivas dessa característica essencial e acaba sendo um homem fiel a Deus. Muitas mudanças acontecem, né? Você lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes, e mais à frente, depois de uma experiência do Espírito Santo de Deus, ele diante do sinédrio, diante dos superiores, diante dos chefes, disse, não vou deixar de falar de Jesus. Então existe uma mudança. E Pedro prova então o primeiro elemento da minha tese de reflexão de hoje, que é: aquilo que eu sou como características não é um problema. A maneira como eu desenvolvo potências positivas, o potencial que existe no nosso temperamento, como matéria-prima eu desenvolvo, o que de positivo ele tem, coloco a serviço de Deus e deixo Deus agir, é que vai fazer a diferença entre poder ser, sim, um discípulo, ou não abraçar o chamado e talvez permitir que outros potenciais não tão legais, não tão positivos do meu temperamento venham à tona e acabem dominando um pouco nossas atitudes, nossas decisões, virando um pouco dominante naquilo que eu sou, né? Vamos falar, não sei se me fiz entender direitinho. O que eu estou dizendo é que a característica de Pedro, que tinha elementos que, se não trabalhados e não aperfeiçoados, jamais permitiriam que ele pudesse ser um discípulo e até mesmo chefe dos discípulos de Jesus, não foi um empecilho, mas ele permitiu que Deus trabalhasse essas características dele, que ele desenvolvesse todo o potencial positivo ali das características dele e fosse adiante como servo, como discípulo. Vamos falar de Paulo agora, que é muito diferente de Pedro. Paulo teve uma formação bacana e teve uma origem nobre. Paulo estudou na melhor escola da época, do melhor rabino da época, Gamaliel. Era um homem muito culto, transitava muito bem por 3 culturas, né? A cultura latina, a cultura grega e a cultura judaica. Essa foi uma ferramenta muito importante para o trabalho de Paulo. Mas Paulo tinha convicção de que o cristianismo fazia mal para o judaísmo, que o cristianismo era uma seita perigosa para o judaísmo, e se dedicou a perseguir cristãos. Características pessoais de Paulo: aquele camarada que ele é sistemático, ele planeja, ele sabe recuar e sabe avançar. O impulso não toma conta do planejamento dele, nem faz com que ele coloque abaixo, mas ele vai ali, passo a passo, calculando. Então, ao contrário do impulso de Pedro, Paulo é um homem mais orgânico, no sentido de organizado, sistemático, metódico. Tem uma origem muito diferente de Pedro, e a princípio colocou isso tudo a serviço de perseguir e matar cristãos. Então fez mal a muita gente, matou muita gente, perseguiu muita gente, e armou diversas emboscadas para prender e depois condenar à morte cristãos. Mas num dado momento Paulo experimentou Jesus, né, a conversão dele no caminho de Damasco, e aí ele mudou. De modo que, nesse momento, na ação do Espírito Santo na vida dele, ocorre em Paulo uma mudança, de modo a ele colocar todo esse potencial de método, de organização, capacidade intelectual, a serviço do anúncio do Evangelho. E aí isso fez com que Paulo fosse uma espécie de organizador do pensamento cristão daquele tempo e, ao mesmo tempo, um propagador, um divulgador da fé,
porque talvez a sistematicidade que faltava aos discípulos, em sua maioria de origem humilde, não faltava a Paulo. E aí, por isso, ele ia orientando as comunidades por carta, acompanhando as comunidades por carta. Tinha aquela visão de cada comunidade, mesmo estando à frente, ele continuava ali num voo panorâmico e no trabalho dele. Escreve cartas teológicas, tem muitos textos que são apreciados não só no âmbito da literatura cristã, mas como textos da literatura universal, mesmo no caso de 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que é uma página que tem seu primor literário admirado para além dos círculos propriamente cristãos, de modo que Paulo o que fez, e a Sagrada Escritura ilustra isso, por um tempo colocou todas as suas características a serviço de um objetivo que salientava o que de pior ela poderia ter: perseguir, sistematicamente matar, condenar. O que um camarada com as características de Paulo, né, que os estudos antigos de psicologia chamam de colérico, o que alguém com essas características, dedicado a perseguir, dedicado a pisar, por exemplo, quem tem um chefe colérico, coitado, né? Dedicado a essa perseguição sistemática, é um horror. Mas, num dado momento, ele, né, virou a chave e colocou todo aquele potencial a serviço do que eu falei, da pregação, do anúncio do Evangelho, da compreensão da fé, do levar a fé, e se tornou então uma outra coluna da igreja, junto com Pedro. Minha tese principal era essa então, de que as características que eu tenho, elas têm e são sim uma excelente matéria-prima para que eu possa viver a minha fé e para que eu seja uma pessoa cheia de Deus e construa o bem, seja um verdadeiro discípulo, um verdadeiro apóstolo de Jesus. As minhas características não são necessariamente um empecilho para viver isso. A maneira como eu, como ferramenta, né, permito que elas sejam usadas é que marcam essa diferença. Então, o que eu potencializo dessas características é o que vai me dizer exatamente se eu me coloco como discípulo ou não. Eu falo muito, isso pode ser bom. Eu sou mais de ouvir, isso pode ser bom. Eu sou muito impulsivo, isso pode ser bom. Eu penso demais e acabo não tomando decisão nenhuma. Isso pode ser bom, vamos trazer as coisas mais para um centro, para um núcleo bacana. Eu costumo guardar muito as coisas, isso pode ser bom, depende do que você guarda. Eu costumo esquecer tudo que... Isso pode ser bom, depende do que se esquece, depende do que se... Então é essa a sugestão da nossa reflexão de hoje, né? Colocar o que somos, o que temos, o que adquirimos ao longo da nossa vida, da nossa história, a serviço exatamente dessa potencialização da nossa capacidade de sermos verdadeiros discípulos de Jesus.